Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Passadas 12 horas, 14 horas, 16 horas, 24 horas da eliminação do Grêmio, vamos falar sobre o que aconteceu na Vila Belmiro. As explicações do Grêmio para essa derrota avassaladora, acachapante de 4-1 contra o Santos. Mais uma vez, o Grêmio se despede da Libertadores num jogo traumático. Mais uma vez, o Grêmio se despede da Libertadores com o seu técnico tendo sido amarrado pelo comandante adversário. Foi assim com o Gajardo em 2018, foi assim com o Jorge Jesus o ano passado e foi assim com o Cuca nesse Grêmio Santos desse ano. Deixando claro o seguinte, ninguém é obrigado a concordar com o que eu vou dizer aqui. Concordar, discordar, ponderar, isso faz parte do jogo, isso é válido para o debate. Eu quero estabelecer uma conversa com vocês, e é conversa mesmo, porque eu estou falando aqui e vocês podem falar na caixa de comentários aqui embaixo. A caixa de comentários está aberta, eu estou esperando a opinião de vocês para essa pergunta. Por que o Grêmio, não é perder para o Santos, perder é do jogo. Por que o Grêmio tomou 4 do Santos? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder por aqui e quero que vocês respondam na caixa de comentários também. Você viu o título do vídeo? 7 motivos, 7 razões que eu entendo pelo menos para o Grêmio ter perdido para o Santos do jeito que perdeu, tomando 4-1 como tomou. O primeiro motivo é que o técnico do Grêmio foi amarrado pelo técnico do Santos. O que o Cuca fez com o Renato foi o que os antigos chamariam de nó tático. O Cuca pegou os pontos fortes do Grêmio, amarrou, alinhou o Grêmio ao jogo que ele, Santos, queria e explorou os pontos fracos do Grêmio. Obrigou o Grêmio a ficar exposto e partiu em contra-ataque pela direita, contra-ataque pela esquerda, jogando por baixo, jogando pelo alto, apresentando o repertório, enquanto o Grêmio estava atordoado, cambaleante, sem saber o que estava acontecendo. O primeiro ponto do jogo foi esse. Cuca amarrou Renato, e isso é grave. Segundo ponto, os volantes do Grêmio foram anulados pelo meio-campo do Santos. Matheus Henrique e Darlan não conseguiram jogar, especialmente o Matheus Henrique. Matheus Henrique fez o pior jogo dele com a camisa do Grêmio. Aliás, vários jogadores fizeram as suas piores partidas com a camisa do Grêmio. O Darlan saiu no intervalo, era para ter saído o Matheus Henrique no intervalo, não o Darlan. O Darlan também não foi bem no jogo, não é isso? Mas ele pelo menos tentava dar uma dinâmica. O Matheus Henrique, o Grêmio perdendo o jogo com 11 segundos, e o Matheus Henrique com 2 minutos queria driblar o cara do Santos dentro da área. Por que é que tinha um cara do Santos marcando o Matheus Henrique dentro da área? É simples, porque o Cuca pegou os seus meio-campistas principais, o Alisson, o Jobson e o Sandri, e colou um no Jean-Pierre, um no Matheus Henrique e um no Darlan. E o Grêmio não percebeu. O Grêmio não percebeu que o Cuca tinha feito isso. Algo muito parecido foi feito lá em 2016, para fazer justiça, não era o Renato no Grêmio, era o Roger ainda, pelo Eduardo Cudê. Vejam só, Eduardo Cudê, quando comandava o Rosário Central. Lembra daquele jogo de Libertadores em que o Rosário Central anulou os volantes do Grêmio? Ali já era o Maicon no time, o Central anulou os volantes do Grêmio, o Grêmio não conseguia partir para o ataque com bola dominada, causou incômodo no Grêmio. Resultado, Central classificado com sobras para cima daquele Grêmio. Foi isso que o Cuca fez. Colou o Sandri em um, colou o Jobson em outro, colou o Alisson no Jean-Pierre e o Grêmio não conseguiu jogar. Terceiro ponto. Erros de leitura por parte do técnico do Grêmio. Uma coisa é não conseguir fazer a leitura, e foi o que aconteceu com os volantes do Grêmio anulados. Outra coisa são leituras erradas. O Renato, no final do jogo, quando ele coloca o Thuram, por exemplo, ali a vaca já tinha ido pro brejo, estava tomando um balaio. Eu achei até maldade colocar o Thuram naquele momento do jogo. Mas colocar o Pinares no intervalo não era o Pinares que o Grêmio precisava. Não era de um jogador com a característica do Pinares, que não é um articulador. Você ouviu aqui no canal, eu falei 300 vezes, Pinares não é articulador. O Grêmio treinou com o Pinares na segunda e na terça, chegou no jogo, pum, lá estava Luiz Fernando. Não era disso que o Grêmio precisava. O Grêmio precisava explorar o lado do campo com velocidade, com jogadores verticais ou pelo menos aproveitando o corredor. O Grêmio não fez isso. O Santos entrou com o Madison na direita. Gente, você gremista conhece bem o Madison.
sabe as limitações que o lateral direito Maddison tem na marcação. Sabe quantas vezes o PP no 1 contra 1 conseguiu partir para cima do Maddison? 0. Porque o Grêmio fez um movimento do PP aparecer por dentro. Não era isso, o jogo era o contrário. O jogo era lateralizar o PP para que o PP lateralizado conseguisse partir no mano a mano com o Maddison, que é um mau marcador. Esse era o jogo. Depois eu falo mais do Ferreira, mas o jogo era ter o Ferreira desde o início do outro lado, partindo para cima do Felipe Jonathan. Os 2 gols do Grêmio contra o Santos partiram de jogadas do Ferreira. Em Porto Alegre ele cava o pênalti e no jogo de ontem ele cruza para o Tassiano fazer o gol. Então são erros de leitura, são falhas na leitura. O Renato está vendo o jogo e ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Quarto ponto, ainda em relação a Renato Portaluppi. Soberba. Esse é o termo que eu consigo definir aquele discurso patético, aquele discurso pífio, aquele discurso pobre, aquele discurso inútil, aquele discurso maléfico de que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. O Grêmio não tem o melhor futebol do Brasil há uns 4 anos. 3 anos pelo menos. 3 anos. A Libertadores foi 2017. 3 anos. 2018 não era o Grêmio o melhor futebol do Brasil. 2019 era o Flamengo com sobras e o Grêmio sentiu na pele isso. 2020 não é o Grêmio. Quer saber mais? O Grêmio até pode ganhar do São Paulo na Copa do Brasil, mas nesse momento o melhor jogo é o do São Paulo. O Grêmio não tem o melhor futebol do Brasil. O Grêmio acreditou na invencibilidade. O Grêmio acreditou naqueles jogos contra a Juventude, contra Cuiabá. Não dava para acreditar, bastava olhar, eu falei sobre isso aqui no canal, bastava olhar os jogos, valorizar a invencibilidade, claro, com certeza, tinha muita coisa boa ali. Mas a partir do 4-0 contra o Vasco, o Renato voltou a colocar o Robinho para jogar. O Robinho, ele ressurgiu com o Robinho das cinzas, ele voltou a falar de melhor futebol do Brasil, o técnico de futebol, que deve ser o responsável, ele é o chefe do vestiário, que deve ser o responsável por não deixar o salto alto, por não deixar a soberba tomar conta do vestiário. No Grêmio é o contrário. É o técnico que oferece o salto alto para os jogadores? É o técnico quem traz a soberba para os jogadores? Não! Tá errado, é o contrário. É o que o Cuca fez com o Santos. Depois do jogo, o Renato até disse que não, a culpa é do treinador, aquela coisa, mas ele também disse que não era vexame. Ele foi perguntado pelo repórter Bruno Flores, que inclusive tem canal aqui no YouTube, perguntando, Renato, foi vexame? Caracteriza, define essa derrota para nós. E o Renato disse, não foi vexame. Vexame é chegar em todas as competições. O Cuca, minutos depois, disse não, nós somos um time muito humilde, nós somos um time de guerreiros. Foi isso que o Cuca se limitou a dizer. O Cuca deu um tapa de luvas no Renato. Já havia amarrado o Renato no jogo e deu um tapa de luvas no Renato depois da partida. Esse foi o Santos, um time humilde, um time tranquilo, um time consciente das suas limitações e também dos seus poderes. Ao contrário do Renato, que achou que venceria, achou que viraria ao seu bel prazer quando bem entendesse porque tem o melhor futebol do Brasil. Não tem, Renato. A diferença é que o Santos, ao contrário do Grêmio, ele foi um time bem treinado nesse confronto. E o Grêmio não foi. Mais um motivo, David Braz. Longe de colocar nas costas do David Braz a carga da eliminação, embora ele tenha sido sim o pior jogador em campo, e isso ficou claro já aos 11 segundos. Eu nunca vi, eu vou ser breve nesse ponto, eu nunca vi, jamais na minha vida eu vi um jogador de futebol perder ritmo de jogo jogando. Eu nunca tinha visto isso. Jogador de futebol perder ritmo de jogo jogando? Não, eu nunca tinha visto. Por que o Kahneman não jogou? O Kahneman voltou de lesão contra o Santos semana passada, um jogo. Foi titular contra o Goiás 3 dias depois, 2 jogos. E aí contra o Santos mais 3 dias depois tá fora? Não, como é que tu vai perder ritmo de jogo jogando? A justificativa foi essa, o Kahneman tá sem ritmo de jogo? Não. O Kahneman não pode estar sem ritmo de jogo. Se ele vem de 2 partidas, como é que tá sem ritmo? Tu vai estar sem ritmo de jogo se tu tá 50 dias sem jogar. 40, 20, 10 dias sem jogar. Agora, se na última semana você entrou em campo 2 vezes, como é que não tem ritmo de jogo? Não, tem gato nessa tuba, tá mal contada essa história. Por que o Kahneman não jogou? Daqui a pouco tem uma lesão que a gente não sabe, pode ser.
Pode ser. Daqui a pouco tem alguma lesão, o Kahneman sentiu alguma coisa, algo muscular, tá negociando para sair? Não sei. Não sei. Mas alguma coisa tem. Não pode ser ritmo de jogo. Como é que o Kahneman vai ter perdido o ritmo de jogo jogando? Ele jogou contra o Santos, jogou contra o Goiás e não pode jogar a volta contra o Santos, por quê? Não é ritmo de jogo não. Mais um ponto. E aí eu vou além porque não acontece propriamente no jogo de ontem, mas é algo que há muito tempo eu falo por aqui e vou até gravar um vídeo nos próximos dias falando sobre o orçamento do Grêmio para a próxima temporada. O Grêmio é o time que pior contrata no Brasil pelo dinheiro que tem. Não é o time que pior contrata entre todos, mas pelo dinheiro que tem, pelo orçamento que tem, pela condição que tem, o Grêmio atira dinheiro pela janela. O Grêmio contratou o Pinares sem saber quem era o Pinares. Eu falei aqui 400 vezes, o Grêmio está contratando um jogador para ser o reserva do Jean-Pierre que não tem nada a ver com o Jean-Pierre. O Pinares joga na Católica num tripé pela direita. Na seleção chilena como meia, como extrema pela direita. Ele não é armador. O Grêmio contratou o Pinares sem saber o que era o Pinares. Ou pior, contratou e ainda não colocou no seu lugar. O que talvez seja mais grave ainda. O Grêmio contratou para esse ano o goleiro Vanderlei, que ontem fez grandes defesas. Aliás, o Vanderlei até evitou que o 5-1 fosse 7-1. Agora, ele também tomou gols bizarros. Ele toma um gol, acho que foi do Laércio, o último, que a bola vai em cima dele e ele toca a bola para dentro do gol. Um lance bizonho. O segundo gol do Caio Jorge, o terceiro do Santos, é uma bola que ele chuta, a bola lá no travessão, sai, volta, ela fica ali girando e o Vanderlei fica olhando. Fica, sei lá, queria tirar a bola com os olhos. Então tem alguns lances assim bizarros. O jogo da ida, que o Grêmio tropeçou e empatou em casa, o gol do Santos é uma falha clamorosa do Vanderlei que saiu catando borboleta. O Grêmio contratou um goleiro para 2020 e isso eu falei quando ele foi contratado. Quando ele foi contratado. O Grêmio buscou um Paulo Vitor versão 2.0. Eu não acho o Paulo Vitor péssimo goleiro, como não acho o Vanderlei péssimo goleiro. Eu só digo desde sempre que o Vanderlei, desde sempre não, porque no próprio Santos, Curitiba, ele teve grandes momentos, sim, mas ele tem 30 e tantos anos, passou o tempo do Vanderlei. Quando o Grêmio contratou, eu comecei a dizer e repito, e insisto o ano inteiro, ele não é mau goleiro, ele só não é um goleiro confiável. O Vanderlei é o goleiro que vai fechar o gol no domingo e vai entregar um jogo na quarta. Vai passar 3 jogos defendendo tudo e vai tomar um peru no jogo seguinte. Ele não é estável. Ele é um goleiro acrobático, ele é um goleiro que não inspira confiança. Você percebe, olhando nos zagueiros, olhando para a defesa, que eles não estão seguros com o goleiro lá atrás. Presta atenção no semblante dos jogadores, quando era o Marcelo Groi no gol, e compara com o Vanderlei agora. Os caras estão assim, ó, com os olhos arregalados, eles não sabem o que vai acontecer. Pode fazer uma baita defesa, uma ponte a lá, leve Yashin, ou pode tomar um frango a lá sei eu quem. O Vanderlei não é um goleiro confiável. O Grêmio, contratando no mercado, é um terror. É terrível. O Grêmio contrata jogador com base em achismo. As contratações do Grêmio, elas têm pai. Não pode, tu não pode. Uma contratação não pode ter dono. Não é assim, não, o Renato pediu, vai chegar porque o técnico pediu. Não é assim. Cristiano Oliveira indicou, não, esse cara tá vindo e a responsabilidade é do Cristiano Oliveira. Não é assim. Hoje em dia você tem tecnologia, você tem números, tem dados, tem scouts, tem estatística. É com base nisso que você vai reduzir a chance de erro em uma contratação. E aí você vai evitar em buscar um Thiago Neves, um Robinho, um Pinares achando que ele é o Jean-Pierre, o Vanderlei achando que ele vai resolver problema. Não é assim. O Grêmio contrata muito mal. E aí aqueles que contrata bem, como o Thuram, por exemplo, o Renato coloca lá quase aos 40 do segundo tempo. Mais um ponto para fechar. Algumas escolhas do Renato, elas são inadmissíveis. Eu não tenho rigorosamente nada contra o Luiz Fernando, até acho bom jogador. Também não acho que o Ferreira é o Robben ou o Ribéry. Não é isso, ele está muito longe, ele nunca vai ser isso se você quer saber. Mas o Ferreira ele tem uma coisa que o Luiz Fernando não tem, que é drible. O Ferreira parte para cima dos caras, ele dribla os caras, ele passa pelos caras, ele ganha espaço. Ah, o acabamento não é bom. O acabamento se trabalha em treino. Ou a tal da tomada de decisão.
Se é para cruzar, cruza, se é para chutar, chuta, se é para passar, passa, a tomada de decisão. Isso você trabalha em treino. Agora, o que é que o Luiz Fernando fez o jogo inteiro? Nada. Ah, porque ele se esforça, porque ele dá carrinho, porque ele marca, muito legal. O que adiantou isso? Nada. O Ferreira, os 2 gols do Grêmio contra o Santos têm como origem o Ferreira. No jogo da ida, ele parte para cima, o jogo muda depois que ele entra, ele tem a jogada que o cara comete o pênalti. No jogo da volta, o passe pro gol é dele. A jogada anterior que ele dribla 3 ou 4 caras é dele. O Ferreira, na comparação com o Luiz Fernando, não pode ser reserva. De novo, o Ferreira não é o Robben, não é o Ribéry, não é. Tá muito longe, nunca vai ser, jamais. Mas ele é melhor do que o Luiz Fernando. Que eu não acho, repito, mau jogador. Acho útil, acho importante, é brigador, é valente, tem qualidades, não pode ser descartado. Mas o Ferreira hoje está acima. E quem está acima tem que jogar na comparação com quem está abaixo. Não pode o Ferreira ser banco do Luiz Fernando. E aí você pega todos esses aspectos, soma com um gol sofrido a 11 segundos por um passe errado do Jean-Pierre. Aliás, pode discordar de mim à vontade, eu nem acho que o passe tenha sido errado. O David Braz estava correndo para o lado, sabe-se lá por quê, a bola era nele. Para que o David Braz estava correndo para a esquerda se ele é destro, não é canhoto? O Jean-Pierre passa a bola no pé direito do David Braz, que é destro. Por que o David Braz estava correndo para a esquerda? Não faz nenhum sentido. Para mim, o primeiro gol, ele é uma babada do David Braz e o Vanderlei também falha, tá? Eu não coloco muito na conta do Jean-Pierre, que depois não jogou nada, também, é verdade. Mas aquele gol, bom, com 11 segundos o Grêmio tinha dado praticamente adeus à sua chance de classificação. E aí isso pesa no anímico, isso pesa na parte física, e aí a parte técnica não corresponde, na parte tática o Renato fez uma salada, e aí o Santos passou. Méritos ao Santos, já coloquei no primeiro ponto aqui da minha lista, o Cuca amarra Renato, isso é mérito do Santos. A vaga desse confronto brasileiro está bastante justa para o Santos na próxima fase da Libertadores. Dos 180 minutos do confronto, no mínimo em 150 o Santos foi bem melhor, o Santos mereceu passar. E agora no Grêmio, alguém tem que limpar a bagunça. Antes que encham o meu saco, Cristiano Oliveira quer a demissão do Renato? Não quero. Já fiz um vídeo aqui, no pior momento do Grêmio no ano, o nome do vídeo é Opiniões Impopulares, uma coisa assim, eu vou sugerir o vídeo aqui em cima, tá? Onde eu sou bastante claro e falo textualmente, sou contra a demissão do Renato. Acho que o Renato tem que continuar. Por uma série de fatores que eu não vou repetir, o vídeo está longo, já quase 20 minutos. Mas sou contra a demissão do Renato. Mas é ele quem tem que limpar a bagunça. Porque quem fez a bagunça muito foi ele. Ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho. Mas as vitórias e as derrotas, elas têm os seus principais responsáveis. E mais uma vez, em um jogo decisivo, o Grêmio é envolvido pelo técnico adversário porque o seu técnico não consegue pensar o jogo da forma correta e não consegue fazer a leitura dos acontecimentos que estão na frente do seu nariz. Mais uma vez, isso aconteceu. O papo do Renato, que o Grêmio é um time de chegada, é bastante relativo. Tirando o Campeonato Gaúcho, a última final que o Grêmio chegou foi do Mundial de Clubes lá em 2017. 18, o Grêmio não chegou na final nem da Copa do Brasil, nem da Libertadores. 19, nem Copa do Brasil, nem Libertadores. 2020 está fora da Libertadores também. Todas as fichas estão na Copa do Brasil e é o São Paulo adversário pela frente. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não te esquece de comentar aqui embaixo. Valeu!